Terça-feira, segunda semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, estamos no tempo comum, recordando-se que tempo comum não tem nada de comum, ao contrário, ou em outras línguas é traduzido como tempo ordinário. Bem, é ordinário comum em relação aos tempos festivos, como a Páscoa, Pentecostes, Natal, Epifania. Não é também um tempo de preparação, porque não existe nenhuma preparação, estamos em pleno acontecimento, que é a missão de Cristo. Sim, é um tempo, como já disse outras vezes, primeiro é um tempo, e para nós tempo é tão importante. A nossa vida tem um quadro estabelecido a partir de duas categorias. Nós somos onde e quando. Não há ser humano entendido como encarnado, corpo e alma unidos, sem poder ser localizado. Aliás, é um tema da atualidade, sermos localizados. Todos nós que usufruímos das redes sociais, nem sempre nos damos conta que nos criaram uma carteira de identidade, uma identificação que as polícias e serviços secretos do mundo inteiro podem acessar. O próprio celular que utilizamos, quando é preciso rastrear para onde fomos, de onde viemos, no caso da solução de crimes, é muito interessante ver os agentes rastreando por torres por onde aquele celular circulava, desmentindo às vezes alguns depoimentos. Onde? E aqui está a nossa primeira condição humana. Onde vivo? Onde nasci? Onde estou? Este onde não é somente lugar geográfico, é também lugar cultural, lugar religioso, topos, lugar onde me identifico ou com o qual me divorciei. Muitos que saem do próprio país saem em busca de solucionar um divórcio. Não suporto o Brasil. Não quero ser mais brasileiro. Pega um barco, pega um avião, pega um qualquer coisa e some. Mas não só se afasta do lugar, renuncia, rechaça. Outros não, se deslocam e levam consigo esse lugar. Às vezes por obrigação, às vezes por oportunidade, e passam muito tempo em outro lugar, vivendo, pensando e sentindo como no seu. Daí a saudade, ou às vezes até inadaptação, conflitos. Nós também somos tempo. Apesar das pessoas, em particular as mulheres, não gostarem, não sei porquê, de colocar a sua idade. É uma etiqueta falsa dizer, não se deve perguntar a idade de uma mulher. Por quê? Ela não é. Quando? E é tão importante porque quando significa pertencemos a uma geração de nascimento, de desenvolvimento. Eu, por exemplo, nasci nos anos 60. Aliás, nasci exatamente no fim
de 1960. Faltava uma semana. Minha infância toda foi vivida nos anos 60, com tudo aquilo que ocorria no Brasil e no mundo. Já algumas coisas eu percebi, outras obviamente não. A minha escola básica, chamava-se primário e ginásio naquela época, foi nos anos 60. Depois vieram os anos 70, bem diferente dos anos 60, por mais que 68 tenha sido herdado pela década de 70. Eu era quase adolescente. E a minha adolescência foi nos anos 70, quando então descobri o seminário, fui para o seminário. E a minha formação acadêmica foi nos anos 80. Sim, de 1980 até 1985, duas graduações, uma breve incompleta e uma completa. Essas cifras, como passei os anos 90 na Europa, sim, tudo isso para dizer que nesses períodos temporais, coisas, ideias, pessoas, problemas passaram por mim e eu por eles. Alguns percebi, outros menos. Quando se estuda de fato, não se tem somente um guia ideológico, nos damos conta, mesmo sem ter plena compreensão de tudo, é impossível, mas temos ao menos a percepção do que passa pelo tempo. Portanto, a salvação, nós sabemos, seja parcialmente pelo Antigo Testamento, passou pelo tempo e espaço dos homens, sem o qual Deus, que tinha outras opções por seu poder, não teria salvo a humanidade enquanto humanidade. Isso fica definitivo na encarnação do Verbo. O Verbo encarnado significa tempo e espaço. Se tornaram coordenadas daquele, segundo São João, que era junto de Deus desde sempre. Era Deus, mas se fez carne. Sua infância, sua vida adulta, São Lucas diz que ele começou a pregar com 30 anos. Daí imaginarmos, por uma série de questões, que ele então morrera aos 33. Só para dizer que estávamos em pleno Império Romano. Israel era um pedaço, uma fração do Império Romano Oriental. E isso tem um significado histórico, cultural, econômico. Era uma colônia. Daí as tensões que Jesus criou para os poderes religiosos, políticos do seu tempo, culturais. Além de ser herdeiro de uma tradição profética, porque vão reconhecê-lo como tal, quantas vezes ele perguntará aos seus apóstolos, e eles dirão sim, dizem que tu és um profeta, daqueles grandes, ou mesmo João Batista, que já morreu. Jesus suscitava nos seus contemporâneos a clara percepção de um profeta, muito poderoso em palavras e atos. E os profetas normalmente causam dificuldades e sabem delas. Por fim, o que o tempo comum faz? O Espírito Santo, em vez de estar relacionado à ideologia dos espíritas, que o Espírito sobe, desce, vai para cá, vai para lá, ele, que com o Pai e o Filho é glorificado, ele que falou pelos profetas. Veja esse pequeno artigo da fé, que maravilha. O Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado, portanto, o Espírito Santo é Deus, e glorificado. E nós sabemos que o Espírito Santo é glorificado quando o Filho é glorificado. É bom estarmos atentos para não termos uma religião do Espírito. Adorar o Espírito. Não, o Espírito é adorado no Filho. Esse Espírito Santo permeia por ordem
e desígnio do Pai e do Filho, o tempo e o espaço dos homens. Perpassa, transpassa. A Páscoa de Cristo é transmitida à humanidade através do Espírito, com seus frutos, exigências e, sobretudo, com algo que temos visto, ouvimos durante o Natal, a vida. O Espírito Santo comunica a vida. Passou pela história de Israel, foi órgão nos lábios e nos gestos dos profetas e dos patriarcas e dos reis, dos juízes, pleno em Jesus Cristo, pleno potenciário, possui o Espírito, gerado no Espírito, ele também é doador do Espírito. E é esse Espírito que nos transforma em Cristo, pelo perdão dos pecados. Por isso, o tempo comum é um tempo de nos encontrarmos com o Espírito na vida, na palavra, na pregação, na Eucaristia de Jesus de Nazaré. Bem, vamos continuar em contato, não só através do rádio. Anote aí, meu Instagram é padre.pedropaulo. Ou se você quer me encontrar no Facebook, Pedro Paulo, tudo junto. Ou se quer assistir os vídeos que estamos produzindo no YouTube, O Verbo e o Mundo de Hoje, ou simplesmente Padre Pedro Paulo. Nos acompanhe e curta e compartilhe.